Olá, pessoal! Bem-vindos ao nosso canal, onde a gente descomplica a história do Brasil. Hoje, vamos embarcar numa viagem no tempo, lá para o comecinho de tudo, para entender a primeira grande tentativa de Portugal para colonizar essa terra imensa que viria a ser o nosso país. Estão prontos para descobrir o que foram as capitanias hereditárias? Então, fica comigo. Depois de 30 anos da chegada dos portugueses, o Brasil ainda era praticamente um território inexplorado. A coroa portuguesa estava focada no lucrativo comércio com as Índias e via o Brasil mais como uma fonte de pau-brasil e um ponto estratégico no Atlântico. Mas essa situação começou a mudar. Ameaças de invasões estrangeiras, principalmente dos franceses, começaram a tirar o sono do rei de Portugal. Era preciso ocupar a terra para não a perder. Mas como fazer isso com um território gigantesco e com os cofres do Estado não tão cheios assim? A solução encontrada pelo rei Dom João III, em 1534, foi engenhosa e, digamos, terceirizada. Ele decidiu dividir o Brasil em enormes faixas de terra, que iam do litoral até uma linha imaginária chamada Tratado de Tordesilhas. Eram 15 grandes lotes, que foram entregues a 12 homens, os chamados capitães donatários. A ideia era simples: transferir o custo e a responsabilidade da colonização para a iniciativa privada. Esses capitães donatários não eram qualquer um. Eram membros da pequena nobreza, militares ou pessoas de confiança da coroa. Eles recebiam a posse da terra, mas não a propriedade. A terra continuava sendo de Portugal. Em troca, eles tinham uma missão gigantesca: povoar, desenvolver a agricultura, principalmente a da cana-de-açúcar, defender o território de invasores e dos indígenas e, claro, garantir o lucro para a coroa. Para formalizar esse acordo, existiam dois documentos muito importantes. O primeiro era a Carta de Doação, que basicamente dava ao donatário a posse da capitania. Era um documento que confirmava o presente de grego que ele estava recebendo. O segundo, e talvez mais importante, era o foral. Esse documento era tipo o manual de instruções da capitania. Ele listava todos os direitos e deveres do capitão donatário. E que direitos eram esses? Ah, eram muitos! O donatário podia, por exemplo, fundar vilas, nomear funcionários, exercer a justiça dentro dos seus limites e até mesmo escravizar indígenas, o que infelizmente foi uma prática comum e brutal. Ele também podia doar pedaços menores de terra dentro de sua capitania, as famosas sesmarias, para outros colonos que quisessem vir para o Brasil. Em troca de tudo isso, ele tinha a obrigação de pagar impostos à coroa, como o quinto, que era 20% de todos os metais preciosos encontrados e 10% de tudo que fosse produzido na terra. Olhando no mapa, essa divisão parece até organizada, né? Mas na prática, a história foi bem diferente. Imaginem o desafio. Os donatários recebiam um pedaço de terra gigantesco, muitas vezes sem nunca ter pisado aqui. Eles tinham que investir todo o seu dinheiro para trazer pessoas, ferramentas, animais e começar tudo do zero, num lugar desconhecido, com uma natureza exuberante, mas também cheia de perigos. Além disso, a comunicação com Portugal era demorada, e a resistência dos povos indígenas, que viam suas terras serem invadidas, era constante e justa. Muitos capitães donatários nem chegaram a vir para o Brasil. Outros vieram, mas enfrentaram dificuldades imensas e acabaram desistindo. Falta de recursos, ataques indígenas, a distância de Portugal e o isolamento entre as próprias capitanias foram fatores que levaram a maioria delas ao fracasso. O sonho de enriquecer rápido no Brasil se transformou num pesadelo para muitos desses homens. Mas atenção! Seria um erro dizer que o sistema foi um fracasso total. Duas capitanias se destacaram e prosperaram: São Vicente, onde hoje é o estado de São Paulo, e Pernambuco. O que elas tinham de especial? Bem, São Vicente, comandada por Martim Afonso de Souza, já tinha um pequeno núcleo de povoamento antes mesmo do sistema começar, o que facilitou as coisas. Já Pernambuco, sob o comando de Duarte Coelho,
tinha um solo extremamente fértil, o Massapê, perfeito para o plantio da cana-de-açúcar. Duarte Coelho investiu pesado, se endividou, mas conseguiu transformar sua capitania na mais rica e lucrativa de todas, dando início ao ciclo do açúcar, que marcaria a economia colonial por séculos. O sucesso de Pernambuco e São Vicente mostrou que a colonização era possível, mas que o modelo precisava de ajustes. A coroa percebeu que não dava para deixar tudo nas mãos dos particulares. Era preciso uma presença mais forte do Estado aqui na colônia para centralizar a administração, organizar a defesa e dar apoio aos colonos. E foi assim que, em 1549, o sistema de capitanias hereditárias começou a ser modificado. O rei criou o governo-geral, com um governador-geral que seria a autoridade máxima no Brasil, representando o próprio rei. O primeiro governador, Tomé de Souza, chegou com a missão de construir a primeira capital do Brasil, Salvador, e dar um jeito na bagunça administrativa. As capitanias não deixaram de existir, mas agora elas estavam subordinadas a um poder central. Então, qual o grande legado das capitanias hereditárias? Apesar do fracasso da maioria, esse sistema foi fundamental por algumas razões. Primeiro, ele garantiu a posse da terra para Portugal, impedindo que os franceses ou outros europeus se estabelecessem por aqui. Segundo, ele deu início aos primeiros núcleos de povoamento, que se tornariam as futuras cidades brasileiras. E terceiro, ele lançou as bases da estrutura fundiária do Brasil, com a concentração de grandes extensões de terra nas mãos de poucos, uma característica que, infelizmente, marca o nosso país até hoje, com a questão da desigualdade no campo. As capitanias foram a primeira experiência, um grande laboratório. Foi um sistema com falhas que custou caro para os donatários e foi extremamente violento para os povos originários, mas que, no final das contas, foi o pontapé inicial que transformou uma terra de pau-brasil na colônia mais importante do Império Português. Entender as capitanias é entender como as raízes do Brasil que conhecemos hoje começaram a ser plantadas. E aí, gostaram de mergulhar nessa parte tão importante da nossa história? É fascinante ver como as decisões tomadas lá no século XVI ainda ecoam em nosso presente, não é mesmo? Se você curtiu o vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, que ajuda muito o nosso trabalho. E se ainda não for inscrito, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder os próximos capítulos dessa nossa jornada pela história do Brasil. Muito obrigado pela companhia e até a próxima!